Vamos lá então, gente. Gostaria de convidar aqui agora para brilhantar ainda mais a nossa jornada pedagógica 2023, a palestrante da noite, Ailana Freitas Rocha. Ela é pós-doutoranda em Políticas Sociais e Cidadania, doutora em Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador, mestre em Políticas Sociais e Cidadania, advogada, especialista em Direito Público Constitucional e Administrativo, especialista em Metodologia do Ensino Superior, mentora acadêmica. Ela é isso tudo e também nordestina, e tem orgulho de ser baiana. Eu fiquei sabendo que é parente guaiense, rapaz, ó. Tem raízes de idade também nessa terra querida. Receba com todo carinho, doutora Ailana. Boa noite a todos e a todas, né? A mesa de autoridade aqui constituída e representada legalmente, né? A todos os professores aqui essa noite é de vocês. Vocês que são especiais. Se hoje eu tenho toda essa titulação que vocês ouviram aqui, foi pelo carinho da minha professora de educação infantil, até a última professora que pegou na mão e disse assim: filha, agora o mundo é seu. Essa noite é dos professores de Iguaiú. Eu gostaria também de agradecer ao secretário de Cultura, porque hoje nós estamos num ambiente lúdico. Pensem aí, vocês quando entraram aqui, o que vocês sentiram? Eu me senti acolhida, como o Nordeste acolhe, como o baiano é acolhedor. Além de ser trabalhador, ele é acolhedor e ele é extremamente humanizado. Essa é a nossa característica de povo forte, alegre, trabalhador, mas que também não deixa de se divertir e de ter as suas oportunidades. Então, esse é o nosso povo, esse é a nossa força. Quero agradecer também a todos que contribuíram para cada detalhe das mesas, né? Desde aquela pessoa que pegou o arranjo, a todos os funcionários, a todos os professores que ali estão na organização, ao vigia que está lá fora nos dando a segurança. Eu quero agradecer a todos eles, né? Então, assim, para a gente começar a falar sobre educação nordestina, desafios, conquistas, né? E tendo como perspectiva todos esses 9 estados que formam o nosso grande Nordeste, povo forte, bravo e acolhedor. O tema da nossa jornada é Educação Nordestina, Saberes, Desafios e Conquistas de um Povo Forte. Pode passar, João, por favor. E eu começo com os versos de Braulio. É sim, é o que nós temos de mais bonito. Além das praias, além das belezas naturais, é a cultura do nosso povo. É a arte, é os costumes que nós temos arraigados e fortes, são as crenças e é o amor que nós temos por esse Nordeste tão forte e ao mesmo tempo tão potente em arte, em cultura, em amor e em saber nordestino. E como a gente exporta cultura e arte. Como nós temos representantes do Nordeste. Por isso somos um povo alegre, feliz e acolhedor. Eu queria agora que todos os professores ficassem de pé, por favor. Porque esse é o lugar de vocês, de destaque. Uma salva de palmas para todos os professores aqui. Todos os professores de Bahia. Todos os professores do Nordeste. Esse é o lugar de vocês. De destaque, de protagonismo e outra coisa, de ser mediadores de conhecimento. Agora eu peço aqui, sentem por favor. Mediadores de conhecimento. Vamos então agora dialogar numa perspectiva freiriana. Quando a gente fala de diálogo, de amor, nós falamos também, sabe de quê? De esperança. E não seria diferente não falar de esperança, já que o conhecimento acontece, segundo Paulo Freire, na invenção e reinvenção do conhecimento. É a gente se inquietar, é a gente questionar, é a gente buscar, é a gente como professor
tirar o nosso aluno da zona de conforto e muitas vezes elevar ele a um patamar que talvez ele não tenha visto. E diga assim, eu consegui com aquela professora. Porque quando o professor está na sala de aula, ele é o espelho, ele é o modelo, ele é o que todo mundo quer ser. É o que nos dá base, carinho e amor. E hoje a gente sabe que a responsabilidade do professor abarca todos os hábitos e todos os conhecimentos. Porque muitas vezes o aluno ele chega de casa e ele não tem um amparo, porque muitas famílias pensam que a educação é só o professor. A educação é família, Estado e educação e a instituição. E aí é uma sobrecarga em relação à função do professorado. E disso a gente sabe. E sabemos como é sair dos nossos lares, deixar a nossa família ir para a escola e ali também dar carinho, dar amor, dar atenção. E muitas vezes somos desvalorizados, não há uma remuneração salarial adequada. É um problema só da Bahia? Não. Há um problema no mundo inteiro, particularmente no Brasil, onde se não tiver o professor, não tem o advogado, não tem o engenheiro, não tem o político, não tem o médico. Por quê? Porque quem dá o conhecimento, as primeiras letras, o beabá, é o professor. Esses saberes docentes, essas práticas, eu não vou falar com vocês aqui de teoria, porque todo mundo já é expert em teoria. Eu estou falando de saberes e práticas experienciais do cotidiano, da vida prática, da dificuldade da sala de aula, de como é se reinventar todo dia dentro de uma sala de aula, que muitas vezes você não é valorizado, ou aquele aluno não presta atenção, ou então a violência assola os lares daquela criança e ela chega em casa já, e na escola, muito mais revoltado ainda. Ainda você tem que lidar com esse aluno que vem de um contexto, muitas vezes, de um lar violento, de um lar com alcoolismo, de um lar onde a gente tem a desunião, como o representante aqui falou, a família é base e é importante. Estão ligados também pela interação entre alunos e professores, saberes articulados. Tem dom maior do que um professor incentivar o aluno e aquele aluno frutificar e trazer frutos e dizer assim, ó, eu me orgulho do meu professor. Ele foi exemplo para mim. Então esse saber é um saber teórico, sim, a gente tem as teorias, mas quando a gente está na sala de aula, a prática e as experiências é que conduzem o professor. É que ele dá um norte a seguir de como educar aquela classe, em que contexto, em que nível social e até mesmo em que nível emocional, porque muitas vezes o professor, ele funciona também como psicólogo, não querendo tirar o mérito dos psicólogos. Os professores enquanto sujeitos de conhecimento. Saber docente é um saber plural, é um saber da prática, da experiência, do cotidiano, e que muitas vezes vocês, na formação contínua ou na formação tida como continuada, né, tem essa multiplicação de conhecimentos. E como é muitas vezes, né, ser cobrado e não ter aquela valorização que a gente realmente espera, ou então não ser valorizado, ou então a escola não ter a infraestrutura adequada para que o professor exerça a sua atividade de forma digna, de forma honrada e de forma que ele possa ser um exemplo para o seu aluno. E que outros alunos se inspirem em ser professores, porque hoje os alunos não querem ser professores. Eles querem ser médicos, eles querem ser advogados, e a profissão docente entra então num descrédito. Mas eu não acredito nisso. É um discurso para mim que não é válido, é um discurso que eu repudio e que eu quebro, porque professor é, acima de tudo, amor. E aí tem uns colegas que falam assim, Lana, a docência, e me perdoem aqui, o jargão popular, a docência é uma cachaça. Quando você entra na docência, você não consegue mais se desvincular e você assume uma responsabilidade social. Só com o aluno? Não. Com o aluno, com a instituição, com a sua secretaria de educação, porque a secretária e o coordenador, eles não trabalham sozinhos, eles trabalham com a visão do professor. Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, disciplina, mas também conhecer o contexto do aluno, o contexto da sua cidade. E aí eu digo sempre assim, não é só a cidade, é Iguaí, é Bahia, é Brasil, é mundo. Olha o que a pandemia fez.
uma cidade que a gente nem conhecia, Wuhan. O vírus veio de lá e transformou o mundo inteiro, em todas as áreas, na economia, na política, principalmente na educação. Como os professores sofreram com os impactos da pandemia, pós e pré. Todos tiveram impacto. Pode passar, João. Eu falo também de uma resolução muito importante, e aí eu não sei se vocês já têm conhecimento, existe uma resolução número 1 de 2012, Educação em Direitos Humanos na Formação do Professor. É conteúdo obrigatório agora para todos os professores. O que é que essa educação traz? Essa educação traz o princípio da dignidade, da impessoalidade, o princípio da diversidade, do respeito ao próximo, do não ao racismo, do não à xenofobia e do respeito à diversidade, em todos os sentidos. Hoje, se a gente olhar o Brasil, a gente tem os crimes de racismo, preconceito, injúria, intolerância, e muitas vezes o professor tem que lidar com essas situações em sala de aula. E aí eu pergunto, foram formados para esse tipo de situação ou é um convívio da experiência? É da experiência. É da prática, são das atividades. É uma resolução de 2012 que está sendo implantada, mas que vem muito mais da prática do professor. Então, eu até alerto a Dida para que depois possa disponibilizar essa resolução para vocês. A educação em direitos humanos deverá orientar para a vida e para a convivência. Como é difícil a convivência em sala de aula? O desrespeito, muitas vezes o preconceito, muitas vezes o desamor, muitas vezes as condições adversas que todo professor enfrenta em sala de aula. Tem amor? Tem gratidão? Tem, mas tem muita adversidade. A gente não pode botar panos quentes em cima da situação do professor no contexto da contemporaneidade. Não podemos. Não seria eu, a Ilana, que viria aqui só falar das coisas boas e não jogar luz sobre o que precisamos melhorar. E precisamos de políticas públicas, e precisamos de políticos comprometidos, e precisamos de professores protagonistas. Muito mais. E depois da pandemia, esse papel ele ficou muito mais forte, tendo em vista que houve uma apatia em relação a como ensinar e como aprender. Educação em direitos humanos, ela tem uma formação humanizada, ou seja, a afetividade. Nós temos um saber sensível que é escutar. Muitas vezes a gente só quer falar e não quer escutar. Neste instante eu vou querer escutar vocês, porque eu não vou ficar aqui falando sozinho o tempo todo. Aprendizagem significativa, da experiência. Às vezes um aluno resolve uma fórmula de matemática diferente do que o professor ensinou. Aquele professor que não está aberto, que pensa na caixa, diz assim, não, é do jeito que eu ensinei. Mas o professor, que é mediador e que é protagonista, ele diz assim, vamos utilizar a sua experiência. Vamos trabalhar dessa forma. Por quê? Porque inova. De onde vem a ciência? De onde vem as experiências? De onde vem a curiosidade? Todo professor é curioso como um filósofo. Todo aluno também tem que ser estimulado a ser curioso. A leitura, a escrever. Eu digo para os meus alunos de faculdade, eu falo assim, vocês vão ter extrema dificuldade quando forem escrever uma redação, porque não escreve mais, é só as letras. V, ok, vice, e aí a gente não entende esse contexto. Empatia. Empatia não é só a gente olhar o outro e dizer assim, oh, coitadinho, por que ele está nessa situação? Empatia é você se colocar no lugar do outro, em todas as suas dores, em todas as suas consequências, e poder ajudar também. Não é só a gente se comover, porque para mim, uma ação vale muitas vezes muito mais do que a gente só confraternizar. Nós temos que ter uma ação voltada para a prática. Deixa eu passar, João. Por quantos desafios a educação nordestina passou e passa no atual contexto? Remuneração salarial, a gente sabe. Por exemplo, eu estou no pós-doc. Vocês acham que eu sou remunerada pela minha titulação? Mostro meu contra-cheque a qualquer um que precisar. Então, não é uma questão só da educação de determinado lugar, então, do tipo de educação, então, de como as pessoas se estruturam na sua organização. É uma questão histórica em que vai haver ainda muitas lutas, muitas brigas, e que
nosso sindicato, né, a nossa PLB vai ter que lutar cada vez mais por direitos. Mas isso não tira o brilho do professor. Isso não tira o seu protagonismo dentro de sala de aula. Quantas vezes a gente está chateado? Claro, os boletos chegam, a gente tem que pagar a conta. Quando você entra na sua sala de aula, é um momento mágico. É diferenciado. Desconheça aquele que na sua sala de aula não tenha esse contato amoroso e de afetividade com o aluno. A pandemia transformou a maneira de ensinar, e aí eu me lembro muito bem. Todos tivemos desafios. Primeiro, que eu não sabia nem o que era, nem como é que ia agir. E aí, a pandemia, ela trouxe um contexto da pandemia e um pós-pandemia, que é o que nós estamos vivendo, que é o novo normal. Porque não pense que a gente vai ter uma realidade igual à anterior, porque não vamos ter. O professor, ele teve que se inserir nas plataformas digitais, e muitas vezes a escola não tinha infraestrutura adequada. O professor teve que desempenhar múltiplas tarefas. Ora ele estava no computador, ora ele estava atendendo o menino, ora ele estava em casa, porque a gente ficou disponível 24 horas. Foi assim com vocês? Porque a gente ficou disponível 24 horas. E a gente tinha edita vídeo, baixa aula, vídeo, planeja, atende e-mail, fica eternamente decifrando atividades. O pior exemplo que eu vou dar para vocês foi o que eu sofri, o ensino híbrido. Então eu estava com 60 alunos no computador, na mídia, aí eu tinha 20 em sala de aulas, passava o data show, respondia o aluno da sala de aula e respondia o do vídeo. Quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, bom, alguma coisa está errada, está fora do controle. Não é possível você desgastar o ser humano, o professor, dessa forma. E foi uma crítica que eu fiz a muitas coordenações. Então, a gente tem que pensar como é que a gente ficou nessa pandemia. E aí sim, pós-pandemia, o que a gente tem? Angústia, insegurança, apatia. Por quê? Ansiedade, doenças de fundo emocional, depressão, síndrome do pânico, várias outras. E aí não é a minha área, uma psicóloga tem que vir falar. Pode passar, João. Pós-pandêmicos, surgiram então as inseguranças, os medos. Entendemos que no atual contexto, nesse contexto nosso, a gente tem que trazer os conhecimentos para a sala de aula. Dentro do próprio currículo, a gente tem que se reinventar. Porque concordam comigo que o professor ele também se desgastou, assim como o aluno, o professor também se desgastou. Vocês, nós também nos desgastamos. Então, nós precisamos agora de um fator motivacional. É isso que a gente precisa. A gente precisa de motivação, de valorização, de estímulos, de momentos como esse. Porque isso aqui tudo é carinho, é amor, que foi criado para acolher vocês. O município de Guaí acolhe. Eu já fui em outras jornadas pedagógicas e é a primeira vez que eu vejo tanto carinho, tanto amor, tanto acolhimento. E eu não sou de mentir não, viu? Quem me conhece sabe que eu não sou de dourar a pílula. E aí eu lembro de quem? Quando a gente fala de esperança, de Ariano. E ele diz assim, não sou otimista nem pessimista. Os otimistas são sonhadores, vivem no mundo dos sonhos. Os pessimistas, por suas vezes, amargos. O que ele é? Ele diz assim, sou o quê que tem ali? Um quê? Um realista esperançoso. Sonho, né? Com o futuro, sou um homem de esperança. Sei que é para um futuro longínquo, mas sonho que um dia a justiça de Deus vai espalhar por toda a terra. Esperança. Esperança na fala de Ariano e esperança também, pode passar, João, na fala de Paulo Freire. Pode passar. Perspectiva, autonomia. Paulo Freire foi um inovador em tudo. Vamos ter autonomia, oprimido, o que mais? Que a gente conhece, diálogos de Paulo Freire, da esperança. Ele é o grande motivador. Agora, passível de críticas por quem acha que ele não deu exemplo? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu sou de perspectiva freiriana. Embora seja advogada, né, da área da advocacia, sou de perspectiva freiriana. Tanto no meu mestrado como no meu doutorado, o meu autor de referência
Foi Paulo Freire. Por quê? Entendo ele como o patrono da educação. E assim, quando a representante ali falou que ele foi para um lugar melhor e não conseguiu atingir em plenitude o que ele queria, eu digo que ele conseguiu. Porque cada um aqui é uma réplica freiriana. Porque exerce essa pedagogia do amor, da autonomia, da esperança dentro da sua sala de aula. A esperança é um condimento. Pode voltar? A esperança de que professores e alunos juntos, sempre vinculados, professores e alunos. Se eu estou numa jornada pedagógica, eu venho falar para o professor sim, mas quem é o sujeito da aprendizagem do professor? É o aluno. É ele que vocês vão se dirigir. Aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos da nossa alegria. A gente sabe que a educação passa por um momento sensível também. Por quê? Porque todo o contexto econômico, político, social, educacional, ele, querendo ou não, ele reverbera na sala de aula. Desde a educação infantil até o último ano. Então a gente precisa cultivar essa esperança. E no contexto de povo forte, quando eu digo assim, povo forte, eu entendo professor forte. Porque os professores têm que ser fortes. Muito. Tem que ser protagonista. E é isso que vocês são. Sabe por quê? Senão não estariam aqui. Não estariam aqui prestigiando esse momento, né? Ao longo, desde 7 horas, eu estou reparando, né? Desde 7 horas e 7h30 a gente está aqui e ninguém foi embora ainda. Então, há sim interesse desse professor. Deve desenvolver atitudes proativas em prol de uma cultura dos direitos humanos, acreditando sempre que paradigmas podem ser superados, principalmente em sala de aula, e que propostas educacionais inovadoras podem refletir de maneira significativa. Muitas vezes a gente precisa inovar na sala de aula, a gente precisa recriar, como diz Paulo Freire, né? Inovar e reinventar para que aquele aluno possa se sentir motivado também. Então, minha fala hoje para vocês é de esperança, de protagonismo, de representatividade, principalmente da importância do professor. E aqui eu me dirijo aos políticos aqui legalmente representados, valorizem os seus professores. Sem os professores, não há educação que liberte. O protagonismo do professor e as conquistas do povo. O papel do professor é atuar como mediador. Ele não vai pegar na mão daquele aluno e fazer a atividade, ele vai mediar, ele vai dizer assim, você pode, você consegue, você é um ser inteligente, você é capaz. Então, ele é o mediador, ele é o protagonista. E aqui eu quero fazer menção a Rodrigo Nunes, que era aqui de Guaí, né, ele agora está fazendo direito. Ele pediu assim, Ailana, se a professora Thelma Leda estiver no auditório, que você possa homenageá-la. Ela está aqui? Quem é? Thelma. Rodrigo disse que você foi o espelho que ele se guiou para ser o que é hoje. Parabéns por esse exemplo. É disso que eu falo. Muitas vezes a gente é angustiado, a gente está chateado, a gente entra na sala de aula, mas você é o reflexo para aquele aluno. Aquele aluno vai levar o seu exemplo. E se você motivar, ele vai ser motivado. Se você inovar, ele vai inovar. Se você falar com ele, pesquise, olhe, veja, ele vai ver. Ele vai olhar. Tem uma frase que diz assim, o professor aponta e o aluno olha e vê o que não viu, que é a grandeza do conhecimento. Então o professor é esse ser mágico, maravilhoso e inesquecível. Todo lugar que eu vejo um professor, eu peço a bênção. Bom dia, professor, tudo bom? Como é que o senhor está? E não esqueça de nenhum, porque todos foram importantes. Todos. É o que eu falo, desde a educação infantil até o meu último professor, até a minha orientadora do doutorado, que era assim, extremamente rígida, mas ela me ensinou tudo que eu sei hoje. Eu fui uma aluna bolsista da FAPESP em uma instituição particular. E eu tive uma professora, que posso dizer, rígida, mas que esteve presente comigo, que me ajudou a ser esse ser que eu sou hoje. E que eu me considero uma mulher extremamente forte, representada pela minha raça. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher nordestina. Eu tenho uma luta em relação à não violência contra a mulher, ao preconceito. Eu sou militante dos direitos humanos.
Eu tenho toda uma conduta, porque eu tive um professor que disse assim, ó, voe muito alto, porque suas asas são do tamanho do horizonte. Essa é a função do professor. Então, segunda-feira, quando vocês forem para a sala de aulas, vão assim motivados, porque vocês são exemplos, são águias, sabe? Que o aluno possa olhar e ver assim, ó, eu tenho um professor top, eu tenho uma professora empoderada, que eles possam sentir. E os professores homens, assim, olha, os nossos professores são o máximo, né? Como os meninos sempre dizem. E que a gente possa ter esse exemplo. E não esmorecer, porque às vezes a gente tende a esmorecer. Somos seres humanos, é normal. Pode passar. E aí os 4 pilares da educação de valores que todo mundo hoje está usando e eu trouxe para vocês. Aprender a conhecer, a fazer, conviver e ser. Bom, eu aprendo a conhecer as possibilidades. O professor, ele possibilita. Eu aprendo a fazer, não é só o ato de teoria. Eu tenho que ter a prática com aquele aluno. Fez uma leitura, eu quero resumo. Fez uma leitura, eu quero a redação. E as práticas que vocês sabem melhor do que eu dentro de sala de aula. É uma maquete, uma pesquisa, é um estudo de ciências, é um documentário que o aluno pode assistir e trazer para dentro da sala de aula. A internet, eu digo para os meus alunos, não fiquem no TikTok, nem no Zap, porque isso não leva nada a ninguém. Agora, se você fizer uma pesquisa e trazer para a sala de aula, ok. Né? Tranquilo para a gente. Aprender a ser, e aí sim, ser e respeitar o professor dentro de sala de aula. Não é só o professor, é a família como um todo. A família tem que chegar junto. Eu queria que hoje os pais estivessem aqui, sabia? Porque quando a gente tem um ponto pedagógico, a gente olha assim, o professor, mas o pai e a mãe tinham que estar aqui. Para saber que ele também é responsável pela educação do aluno. Que ele também faz parte dessa educação. E que, como vocês, têm responsabilidade e compromisso social. Pode passar. E os 7 pilares da educação de Edgar Morin, né? Conhecimento da vida, conhecimento pertinente, conhecimento do indivíduo. O conhecimento deve ser inovador, inovar sempre, buscar sempre, incentivar a pesquisa. Por que não os alunos fazerem pesquisa desde a educação infantil até o último ano? Vamos pesquisar, vamos incentivar. Sabe por quê? O mundo é de quem descobre coisas, é de quem pesquisa, é de quem vai à frente, é de quem não fica na zona de conforto. Zona de conforto é aquela zona que todo mundo fica, mas ninguém quer ficar na verdade. Mas se o outro fica, aí fala assim, não, também eu vou ficar. E aí vai todo mundo acomodando, mas ninguém quer ficar nessa zona. E eu não quero que ninguém fique nessa zona. Pode passar. Eu termino, né, a minha fala com vocês aqui, falando sobre Cora Coralina, uma mulher de 76 anos que publicou seu primeiro livro, mas ela escrevia desde os 16. E ela tomou coragem e veio, então, a escrever com 76 anos. Andei pelos caminhos da vida, caminhando pelas ruas de destino, procurando o meu signo. Procurei a porta da fortuna. Mandou dizer, ó, que não estava. Procurei, então, a porta da fama. Olha, ela não está mais aqui, não mora mais aqui há muito tempo. Aí eu falei assim, bom, então eu vou agora para a porta da felicidade. Aí a vizinha falou assim, ei, ó, ela se mudou daí, ó, faz tempo e não deixou endereço, não. Então você vai ter que procurar outra casa. E finalmente, então, eu procurei a morada da fortaleza. O que a morada da fortaleza significa para o professor protagonista? Ela me fez entrar, deu-me veste nova, perfumou os meus cabelos, me fez beber do seu vinho, que é o conhecimento, e assim a gente acerta nosso caminho, como professor, como educador, como mediador. Então eu desejo a vocês um ano letivo maravilhoso, que vocês sejam protagonistas e saibam, todos os professores merecem respeito, atenção, e vocês são protagonistas da história de muitos outros alunos como eu, que estou aqui na frente. Um beijo no coração de vocês. Agradecemos você, Helena, por estar aqui conosco. Que o Senhor Jesus esteja sempre sobre a tua vida, te abençoando sempre. Muito obrigada pela palavra de motivação, de calor no nosso coração. É o que nós estávamos precisando. Muito obrigada por sua experiência vasta
e palavra de ânimo para a nossa vida. Muito obrigada, que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos dar continuidade.